Alô, Alô, alô! alô! Nossa, gente, hoje foi rapidinho. Eu tô me esmerando. Um dia eu consigo chegar no, É. no melhor momento. Tudo bom, Laura? Bom te Mas e aí? ver. Como é? Tudo bom, meu amor? E aí? Gente, Fajardo não está no Brasil. Tá uma temporada nos Estados Unidos. Conta aí enquanto as pessoas vão entrando, antes da Eu gente tô. começar a live, como é que tá aí a pandemia? A pandemia aqui está num platô, né? Ela não cresce nem desce. Então está num número estável. Os estados que começaram a abrir estão observando o aumento da curva, né? Flórida, Texas, estados no sul, a Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, e a Califórnia também. Ou seja, essa parte mais do sul do país que começaram a abrir um pouco na tese, Laura, de que o calor não vai ter vírus e não está acontecendo nada disso. E o vírus está também chegando em cidades pequenas e médias, né? É mais ou menos como aqui no Brasil. É um certo padrão. Então, por exemplo, É, Nova York, que era o grande centro de epicentro. contaminação, o grande epicentro, ele agora está mais, a coisa está mais Ih, com uma teu abertura de sinal tá fase bem 1. ruim. Eu não sei como é o Wi-Fi. Eu não sei como é o Wi-Fi aí. Falhou? O Falhou. meu Wi-Fi É, aqui é rapidíssimo, mas eu estou é? longe do aparelho. Eu posso ficar perto. Então vai ficando perto. Enquanto isso, eu vou dando boa noite pro povo aqui, Tá bom. para a gente não parar no meio do nosso papo. Marco, Elmo, Valmir, Regina, Patrícia, Bartô, Mauro, Matos, Soninha. Agora eu estou do Agora lado ele está no do. máximo da internet. Eu já desisti aqui, a gente já partiu direto para usar o 4G. Eu Bom, vim. mas enfim, Bem, então eu estou aqui em Cambridge, Massachusetts. Aqui tá muito tranquilo. É, agora vamos ver, né? Retornando agora pro Rio, né? Agora em final de julho chegando. bom, gente, a gente está hoje, nosso dia de Washington Fajardo. Poucas pessoas conhecem cidades, né, como esse homem que está aí. Ele não é só um urbanista, é um estudioso mesmo, não só da parte, digamos, do que a gente diz da parte urbana, mas especialmente da parte urbana ligada à cultura, ligada à história de cada uma das cidades. Poucas pessoas conhecem o Rio como Fajardo. Ele participou da gestão Eduardo Paes, fez um trabalho belíssimo, e foi quando eu o conheci e passei a admirá-lo. Ele não está no Brasil, como alguns já viram, mas ele se dispôs a fazer essa live com a gente, até porque ele acompanha os momentos que a gente está vivendo, né? Ele não, ele está lá estudando, como sempre, se reciclando, estudando, que é o que ele mais gosta de fazer, mas isso não o impede de continuar estudando a cidade do Rio de Janeiro, que é a paixão da vida dele e a nossa, né? Então É a isso gente hoje vai mesmo. falar um pouco sobre o Rio, sobre transporte, sobre macrodrenagem. Aliás, hoje dá os parabéns, você talvez não saiba, mas hoje é aniversário da Rio Águas. Eu sei que para eles é muito difícil, né? Essa é uma cidade cheia de canais e de rios, mas eles Uhum. tentam fazer um belo trabalho. Eu acho que lá tem profissionais de primeira linha, então eu queria assim abraçar todos por aqui nesse dia importante. Também é dia de São João, a gente não pode ir para a rua, não tem canjica, mas... aliás, está tendo... Quer dizer, muita gente já está na rua, eu é que sou mais neurótica, ainda estou me preservando um pouquinho, porque estou com muito medo, né? Não, Embora não... tem que ter, todos nós temos que ter, a gente tem que temer mesmo, mas eu tenho é muito medo. doença, não é É uma doença, pois é. Então, já enquanto eu puder ficar, eu vou ficando. Falei com o Daniel Sorange, que você sabe, Daniel já fez umas 3 lives com a gente, ensinando tudo. E aí ele falou, não, Laura, você com as suas comorbidades, fuma feito uma condenada, né, hipertensa, diabética, é tudo errado. Então, se você puder ir ficando até dia 30, pelo menos, então eu estou me mantendo para... A da vizinho entrou também, para aguentar esse período. Mas queria, Fajardo, primeiro, né, te dar boa noite, te agradecer esse carinho, e depois dizer que assim, vieram muitas perguntas
é um momento em que a Câmara dos Vereadores vota um projeto muito complicado, né, que o Clube de Engenharia foi contra, o CALC foi contra, enfim, todas as entidades ligadas ao urbanismo da cidade foram contra e, infelizmente, ontem votaram em primeira discussão. Eu espero que não votem isso de afogadilho, sem nenhuma tentativa de fazer uma emenda ou outra, modificar um texto ou outro. E aí talvez isso seja assim, vamos abrir com esse tema para depois a gente ir, né, construindo aí a aula que você pode dar, né? Porque aqui todo mundo é leigo, né? O urbanista aqui é você, então talvez você... Não, na verdade não, Laura, todo mundo conhece a cidade, a gente vive dentro da cidade, né? Então todo mundo sabe um pouco sobre cidade, o que eu acho que a gente tem pouca oportunidade de falar sobre cidade. Eu me lembro que em 89, quando eu fui vereadora pela primeira vez, a gente fez o primeiro, imagina, em 89 já devia ter feito vários, mas a gente fez o primeiro seminário sobre o plano diretor da cidade. Quando a gente começava a discutir o plano diretor, eu me lembro, nossa, a gente falou com um monte de urbanistas. Claro que depois disso a gente teve... A cidade mudou muito, né? Depois veio o Conde, né? Veio as Olimpíadas, a possibilidade de grandes obras, das quais você participou desse planejamento. E agora a gente está vivendo um momento muito ruim, né? Que a cidade está urbanisticamente destruída, né? Seja do ponto de vista do dia a dia, do asfalto, seja do ponto de vista da organização da rua, propriamente dita, que está toda ocupada, seja do ponto de vista do transporte, que as pessoas já não sabem mais o que vale, o que não vale, qual é o tempo, onde está, quanto tempo demora, o que vem, o que não vem, o que pode, o que está funcionando, o que não está. Né? Seja do ponto de vista ambiental, hoje mesmo, você não está aqui, mas eu estava ouvindo no jornal um deslocamento de grandes pedras ali na lagoa, o que significa que as pessoas não desocuparam o prédio. Então, e ao mesmo tempo... Isso foi hoje? Foi hoje isso? Hoje. E aí as pessoas estavam falando que desocuparam, que não, aí fica... A GeoRio diz que ela tem que fazer, a empresa, aí a prefeitura diz não, né? GeoRio é o Estado diz que é GeoRio, enfim. A questão é que as pessoas estão lá sem poder morar no seu prédio. Ao mesmo tempo, a gente tem a questão da panela, né? Que foi um projeto de lei votado numa área de charco na cidade, que é impossível construir, mas seria um projeto, em princípio, para os professores. Minha Casa Minha Vida. Ao mesmo tempo, tem um outro problema que também surgiu de ontem para hoje, que é uma preocupação pessoal do Pontal Oceânico. E aí tem 3 perguntas. As pessoas muito preocupadas com o pessoal do Pontal Oceânico, aquela parte meio que projetada, aquele bairro projetado no final do Recreio, aquele subbairro, né? E também está morrendo de medo, porque tem a notícia de que se construiria Minha Casa Minha Vida, e as pessoas estão com medo de desorganizar tudo, e que podia construir 300 habitações com 50 vagas de garagem. Então, isso para o trânsito, para o tráfego, seria um caos. Embora hoje eu tenha me informado, eu liguei para a Caixa, tentei me informar, e nesse momento não existe nenhuma proposta de Minha Casa Minha Vida nova, mas, como a gente não sabe, né, eu vou ficar acompanhando e tal, mas o que eu estou tentando te explicar é que a cidade está desorganizada, né? Infelizmente, essa gestão não tem tido a qualidade de entender a importância da Secretaria de Urbanismo, a importância do urbanismo numa cidade como a nossa, numa mega cidade como a nossa. E eu acho que também nunca leu o Estatuto da Cidade, porque se tivesse lido o Estatuto da Cidade, já entenderia da importância e da legislação que tem que ser cumprida. Então, era começar comentando pelo 174, ouvir tuas opiniões, enfim. Agora eu vou parar de falar, que senão depois eu também levo um esporro para te ouvir, porque você que é urbanista, eu só tenho as dúvidas. Não, Lara, que isso, é sempre um prazer te ver, dialogar contigo, eu tenho as melhores memórias de todas as vezes que estava ali numa função burocrática, técnica, e que a gente pôde conversar, sempre conversa de muita qualidade, é um prazer estar aqui conversando contigo. Acho que a cidade precisa muito de pessoas e lideranças como você. O que eu queria trazer, Laura, e já agradecendo a chance da gente poder amplificar isso, é uma preocupação. Tem coisas que estão acontecendo agora, que são consequências do agora.
Agora, tem um cenário de fundo que a gente não pode ignorar, que a gente não pode esquecer. O que está acontecendo agora é que a atual administração da cidade, do prefeito Crivella, eu vou ficar no meu tema, tá, Laura, que é o planejamento urbano. Eu sei, fica no seu tema. Em outras searas. Então, o que acontece? Eles fizeram algo positivo, na minha visão, que aprovaram o Código de Obras. Acho que isso trouxe uma boa... Uma regulamentação. Uma regulamentação que até onde eu sei, até onde eu estudei, foi relativamente bem feita. Nada é perfeito, preparado, né? Pela Verena, que também é uma boa é uma tremenda técnica, minha amiga, adoro ela. Teve um processo de escuta, participação, isso. Então eu acho que isso foi positivo. Eu, na época, eu ainda tinha uma coluna no jornal e eu elogiei. A gente tem que elogiar quando algo é bem feito. Eu também acho. Agora, o que acontece? A lei de uso do solo, ela não avançou nada. Na verdade, chegaram a enviar para a Câmara um tempão atrás e recusaram. Isso, então, faz com que o sistema de planejamento da cidade ele fique manco. A gente precisa ter um plano diretor e a gente precisa ter, então, a lei de uso e ocupação do solo, a gente precisa ter o Código de Obras e o licenciamento e fiscalização. Essas três leis é o modo como o Rio de Janeiro tem colocado em prática o seu sistema de planejamento urbano. Veja que a gente, então, aprova o plano diretor em 2011, só aprova o Código de Obras em 2017 ou 18, se não me engano. 18, era Verena. Foi 18, Final de 18, para ser. Não é isso? Final de 18. E não aprova as outras leis. Então, isso... a gente fica com um sistema desequilibrado, ele não funciona. E isso, então, tem sido utilizado, aí vê essa pandemia, e aí não tem nada melhor para o mau gestor do que uma pandemia, porque aí, então, ele está autorizado a fazer os maiores descalabros. Então, a justificativa desses dois projetos de lei é a obtenção de recurso para o caixa da prefeitura, que está deficitário. Deficitário por problemas de qualidade da governança. Claro, de gestão. Agora, a proposta que é apresentada é uma proposta completamente nociva, porque no primeiro caso da Pedra da Panela, que já aprovou, é um benefício dado para grandes terrenos que tem essencialmente um grande proprietário e usa uma justificativa de interesse social falsa, porque promete habitação para professores, mas a lei não diz nada disso, não tem uma garantia da lei de que isso deva acontecer. E também... Eu não li o texto final, mas eu me lembro que teve uma emenda que foi aprovada que dizia que desde que o projeto fosse para o professor. Embora, posso te dizer muito sinceramente, pelo que eu tenho ouvido, e não vai ser para professor nem para ninguém, porque o terreno é um charco. É impossível construir naquela área. Mas continua, desculpa. E exatamente, agora a própria concepção, Laura, da gente concentrar, a gente precisa acabar com essa ideia no Brasil, e no Rio, em todos os lugares, isso ainda está presente na nossa ideia, que habitação social é concentrar um monte de gente junta. Isso é um grande erro. Porque quando você aloca a mesma faixa de renda, mil casas, 1000 apartamentos, condomínios do Minha Casa Minha Vida, com 1.500 unidades, tem até de 3.000 unidades. Quando você faz essa concentração da mesma faixa de renda no mesmo lugar, você cria um agrupamento social que, primeiro, ele tem um caráter de gueto e que, segundo, é um agrupamento eternamente dependente da ação do Estado. Ou seja, aquelas pessoas estão todas juntas, elas não têm uma mistura social, elas não têm uma mistura de renda, onde eles possam cooperar, onde eles possam aprender uns com os outros, onde possam prosperar juntos. Na verdade, está todo mundo num pacto ali de pobreza junto e eternamente tutelado pelo Estado. Isso é um erro. A gente tem que buscar soluções de habitação social espalhadas por todos os lugares. Pequenas e por vários lugares, né? É isso que eu acho que é o melhor mesmo. Você tem toda a razão. Seria que a gente tivesse uma abordagem para o bairro, ou seja, que cada bairro, de certa maneira, ele tivesse uma certa sua própria história. Como tem Copacabana, que tem a sua história, né? Tem os grandes apartamentos da Atlântica, mas também tem os apartamentos de quarto-sala, que tem o seu papel. O seu exemplo. Né?
É ótimo o seu exemplo, porque Copacabana mostra, e eu costumo falar assim, a gente precisa aprender com Copacabana. Eu Copacabana, morei 32 anos em Copacabana, é, eu amo Copacabana. Copacabana você tem no mesmo bairro grandes apartamentos, você tem ao Isso. mesmo tempo pequeníssimos apartamentos, né? Eu também já morei em Copacabana, estudante pobre, então você tinha ali um lugar. Você tem oferta de transporte, você tem uma oferta de espaços comerciais que é de alta rotatividade. A lojinha não deu certo, fechou. Na semana seguinte tem uma nova lojinha, um novo negócio abrindo. Então, Que tem essa público, mecânica. né? Tem Porque tem público. exato, tem Tem público. densidade, tem público e tem um bom desenho de solução de uso do solo. A gente devia estudar mais Copacabana, estudar menos outros modelos, estudar menos a Barra, porque a Barra é um modelo equivocado do Não, ponto de a vista Barra, assim, urbanístico. eu moro na Barra, mas parece que a gente está, né, em Orlando. A sensação que quando eu entro na Américas, eu estou na Ocean Drive, só que a vida aqui é outra. Não dá para entrar na Ocean Drive, entendeu? É um outro É, estilo de vida. Mas a até sensação que eu acho tenho que é a essa. gente, até acho que a gente deveria trazer um pouco mais de Copacabana para a Barra da Tijuca, né? Por exemplo, para dar um exemplo concreto, a taxa de ocupação da Barra é baixíssima, 0,75, não chega a 1%. Ou seja, a gente poderia aumentar um pouco a densidade na via principal da Barra, na Avenida das Américas, Zona Ayrton Senna. Mas só se E, tivesse uma opção de transporte, porque não, você e não tem noção exatamente. do que é. Eu saio do centro da cidade para vir para a Barra depois do trabalho, eu demoro de 1h30 a 2 horas. E Não com tem outra isso, chance. e fazendo isso, é possível, por exemplo, você criar um fundo dedicado àquele território, ou seja, todo mundo que adensar naquele espaço vai alimentar um fundo de investimento local para poder fazer uma extensão do Isso, metrô até a Barra, isso era o entendeu? ideal. Isso era o máximo. Então, isso não é complicado. Todo o crescimento das cidades asiáticas hoje é nesse modelo. Você concede adensamento, o adensamento é comprado pelo mercado imobiliário, o que eles pagam vai para o investimento em transporte. É um sistema onde você faz um ciclo Entendi. virtuoso urbanístico. Entendi bem. E usar o que a gente tem, Laura, é usar CEPAC, usar o Torga-Nerosa. Claro que a gente precisa ter uma condição macroeconômica onde isso possa acontecer. Agora, o que eu chamo a atenção é que a mágica do planejamento urbano é exatamente planejar na baixa. A pior coisa que tem é planejar na alta. Planejar quando todo mundo acha que está rico, né? Quando que o país vai bombar, crescer. Quando você faz Então o a gente está planejamento... literalmente na baixa. É o melhor momento, para planejar, porque você não tem uma pressão econômica do planejamento, você pode fazer algo com a base racional e que permita com que a cidade possa ter uma boa evolução ao longo do tempo. Assim, eu fiquei muito preocupada no 74, eu pedi para o pessoal dar uma olhada, assim, é do tipo. Aí fizeram, um amigo meu que é técnico como você, porque eu sou advogada, não sou... Você é técnica também, como advogada. Mas eu sou advogada, não sou, vamos dizer, não sou nem arquiteta, nem engenheira e tal. E aí conversei assim, e eu fiquei muito assustada. Ele me deu, por exemplo, um exemplo aqui. Nos lotes de franja, até 200 metros, as áreas de especial interesse social fica permitido apartamento, casa, misto, enfim, acaba o misto. Você vai, não é só, porque na verdade esse projeto, além de dar mais-valia Mais valerá? E a mais-valerá, só para as pessoas entenderem, a mais-valia é quando você faz uma obrinha e paga depois que você já fez. A mais-valerá, você pega uma licença para terminar aquela obrinha, aquele cantinho que você fez na sua casa, que você aumentou no seu apartamento, enfim. Aí você paga isso para a municipalidade. Agora, além disso, que isso já é, como você disse para mim outro dia no telefone, já é uma cultura, que não é a melhor cultura, mas já é uma cultura. Agora não, é pior. Mas é uma cultura que a gente precisa mudar. Mas agora é pior, por exemplo, porque agora ele é muito permite, pior. Na P4, que é assim, essa região Barra, Jacarepaguá, principalmente, você construir mais 3 pavimentos. Quer dizer, se o prédio tinha 10 andares, pode ter 13. Se tinha 8, vai ter 11. Na P1, ou seja, a zona central, a P2, que é a zona sul, a P3, que é a zona central, vamos dizer, Leopoldina e zona norte, ele permite da mesma maneira. Por exemplo, se
Se naquele raio de 200 metros tiver uma casa baixa, mas tiver um prédio de 15 andares do lado, aquela casa que só podia ser de 4 andares passa a poder ser 15 também. Aí você permite, isso tudo pagando, né? Aí, por exemplo, Cosme Velho, Alto Leblon, Joá, Alda Boa Vista, que são áreas importantes da cidade, você vai poder também construir pelas áreas florestais. Aí, assim, quando eu vejo o prédio da Lagoa, eu fico imaginando, daqui a pouco está tudo construído nas encostas, e aí não tem mais solução. Porque depois que constrói, com a autorização da prefeitura, faz o quê? Para tudo? Não para. Então, não é só o mais-valia e o mais-valerá, como sempre foi. É tipo, pagou, constrói o que quiser, aonde quiser. É isso que me assustou muito. Eu não sei qual é a consequência disso, entendeu? A consequência é que isso vai ser construído e isso vai ficar na cidade para sempre. E eles estão usando a lógica do mais-valia e mais-valerá para embutir várias coisas nessa lei. Então, eles estão embutindo a flexibilização de uso dos solos, por exemplo. Então, eles estão pegando, Laura, uma coisa que as pessoas, de uma certa maneira, esperam que aconteça, né? O problema com a mais-valia e a mais-valerá é que isso cria uma cultura do ilegal, ou seja, deixa eu fazer algo assim, que depois a prefeitura vai me anistiar e eu vou lá e resolvo. O mais-valerá já foi muito danoso, porque ele trouxe uma ideia de que eu planejo algo ilegal, ou seja, não é que eu fiz e tento corrigir, anistiar o que eu já fiz. Você pede para fazer algo que não pode e tenha o aval de que você poderá se você receber, se você pagar. O exemplo que eu dou é o seguinte: você está dirigindo e atropelou alguém, aí você vai e paga e não acontece nada contigo, porque você atropelou alguém. Foi um acidente, atropelei e paguei. Isso é a mais-valia. O mais-valerá é o seguinte: você está dirigindo e tem uma pessoa atravessando a rua, você diz, eu vou atropelar aquela pessoa. A lógica, entendeu? Eu vou cometer algo. Eu vou cometer algo que não pode, que não deveria poder. Mas eu peço autorização para fazer o ilegal pagando. É isso. E, obviamente, isso diz que quem tem capacidade econômica não precisa obedecer os parâmetros urbanos. Quem não tem capacidade econômica... Ou seja, rico não precisa obedecer à lei, pobre precisa, como sempre. Então, a gente primeiro tem que mudar essa cultura. Agora, o que eles fizeram é muito pior. Porque eles esconderam, eles saíram colocando adendos, artigos. Então, tem um artigo... eu vi, eu fiquei assustadíssimo. Tem um artigo que ele, por si só, já é um projeto de lei específico. Então, você tem artigos onde eu não vou lembrar agora, o artigo 9, o artigo 14, tem um artigo só para hotel, tem um outro artigo, por exemplo, para altura de edificações. Então, a altura, o gabarito do prédio, Laura, ele vai ser dado por uma fórmula matemática que pega a altura de tudo que tem existente na quadra. Ou até, se você quiser, você pode até pegar a altura de uma rua confrontante e trazer para o cálculo do seu gabarito. Isso quer dizer o quê? A gente, como tem prédios com várias alturas na cidade, você então vai fazer com que essa altura da nova edificação, no contexto dessa lei, ela vai ter uma outra altura, ou seja, a gente nunca vai produzir uma qualidade de paisagem construída. Então, e a ideia, a lei ela tem um caráter temporário, né? Porque o objetivo dela é funcionar por um período e ter... 60 dias, mas 60 dias podem pedir tudo que quiserem também. Exatamente. Então, você aprova... o objetivo não era, eu acho que assim, minimamente, se fizesse, por exemplo, a mais-valia, já não acho bom, porque eu acho que essa matéria não é uma matéria para ser votada num momento desse, onde os vereadores não podem discutir direito, discutem por Zoom. Não acho o melhor momento mesmo. Mas se fosse absolutamente necessário, olha, a prefeitura está quebrada e está mesmo, né? Que fizessem a mais-valia, mas sem o mais-valerá, mas principalmente sem esses outros artigos que são assustadores. Eu me dei o trabalho de imprimir o projeto de lei, de ler, de estudar, de perguntar, e fiquei muito assustada. E aí você entende por que vem né, veio o Clube de Engenharia, veio o Cálculo, enfim, todos os órgãos, todos os urbanistas, e falaram. Né? Agora não pode ser, eu não sei nem se cabe alguma medida judicial, porque, na verdade, é um projeto de lei. É consenso na área técnica. E, inclusive, distribui esses benefícios, Laura, de uma maneira caótica na cidade. Ou seja,
ele distribui, eu nem vou dizer de benefícios, ele distribui uma bagunça, né? Então ele joga uma baguncinha para a Zona Sul, tem uma baguncinha na Barra, tem uma baguncinha na Zona Oeste. Todas as regiões da cidade vão receber algum tipo de bagunça fruto dessa legislação. É muito ruim. O pessoal do Pontal está aqui entrando, tanto a Daniela, Santana, Virgínia, todo mundo muito preocupado com essa questão do Pontal Oceânico, né? Que é esse bairro que a gente podia usar como exemplo, que é um bairro que foi projetado e que, de repente, pode receber um Minha Casa Minha Vida sem nenhuma infraestrutura que possa permitir isso também. Talvez esse seja o grande problema do Rio, pelo menos da nossa cidade. Eu acho que as áreas não estão preparadas para as obras que elas recebem, para os empreendimentos que elas recebem. E aí você tem um trânsito caótico, você tem a falta de saneamento, que é uma flagrante no Rio. Aliás, hoje o Senado também está discutindo o Estatuto do Saneamento. Enfim, um pouco qual é o caminho, o que se faz, assim, se eu tivesse sentado lá ou voltar, se Deus quiser, a gente vai voltar para na próxima gestão, né? O grupo político no qual eu pertenço e que de alguma maneira você também, como é que a gente pode construir, melhorar, o que a gente pode propor, o que pode se pensar para a gente, né, melhorar o momento que a gente está vivendo? Olha, Laura, como eu te falei no início, a gente tem questões de fundo. Acho que a gente precisa, de fato, olhar para essas questões de fundo. As questões de fundo, elas começaram a ser tratadas no período da administração Eduardo Paes. Ou seja, a gente tem que concentrar o investimento da cidade na área central. O Porto, Maravilha... Maravilhoso, né? Vamos ser justos. E recuperar a área central é decisivo exatamente para que a gente possa combater uma lógica que domina no Rio de Janeiro, desde os anos 70, que é da expansão da cidade. A gente precisa entender que a expansão da cidade para a área sem infraestrutura implica numa necessidade de dotar de infraestrutura, implica numa necessidade de ter capacidade de investimento. A conta não fecha. Isso produz um eterno desequilíbrio fiscal, quando você aumenta a mancha urbana e você não consegue prover de infra e nem de serviços públicos. Então não é só água e esgoto, que a gente quer um absurdo. Mas são serviços públicos, ou seja, até o licenciamento ele é ineficiente em algumas áreas da cidade. Ou seja, a pessoa quer fazer algo legal e não tem ali um lugar para ela. Não consegue. Então, essa incapacidade de prestar serviço público é uma consequência desse modelo expansionista. A gente não muda isso de uma hora para outra, porque não dá para a gente chegar, se a gente estivesse na Coreia do Norte, né? Talvez, você chega lá, tira todo mundo daqui. Não, a gente é uma sociedade democrática. Graças então, a Deus. Ainda, né? Não, se Deus quiser por um... Não depende mais da gente que de Deus, mas vamos lá. Depende muito mais de lideranças como força você de cada um. E da gente ter, de fato, lideranças políticas relevantes e a gente ter um legislativo com competência, um executivo também com capacidade. O que a gente precisa mudar? A gente precisa, primeiro, na minha visão, ter essa compreensão e a gente precisa fazer com que... tem algumas ideias do último plano diretor que até hoje não foram bem implementadas, que é, por exemplo, a área incentivada. O plano diretor do Rio dividiu a cidade em 4 macrozonas. Macrozona incentivada, que é Porto e Zona Norte. A macrozona consolidada, que é a Zona Sul. Estou aqui, de grosso modo, dizendo Zona Sul. Claro. A macrozona assistida, que é a Zona Oeste, menos Barra. E a condicionada, que acho que eu estou invertendo, que é a Barra. A Barra deve ser assistida, a Barra é assistida, Barra e Baixada é assistida e a Zona Oeste é condicionada. A Zona Oeste é condicionada, até de Bangu para lá, para o Oeste é condicionada. O que quer dizer condicionada? Quer dizer que o desenvolvimento está condicionado ao investimento de infraestrutura. Tá? Na Barra, por que assistida? Porque como a Barra tem uma que ver o que vai acontecer, imobiliária, então é necessário que tenham incentivos para que essa infraestrutura possa acontecer. Agora, o que eu chamo a atenção é que até no caso da Barra, a perda de qualidade ambiental do sistema lagunar, dos espaços públicos, do transporte, isso é uma depreciação da ideia da Barra como lugar de qualidade. Então, a população da Barra, falando para você, Laura, precisa ficar atenta, porque se não também combater
na medida de, se não trouxer também investimentos, também não consegue manter qualidade de vida. Agora, especialmente a Zona Norte, o Porto e a Zona Norte, a gente precisa, sim, ter um estímulo e incentivos para que a gente possa ter um adensamento com qualidade. O que eu quero dizer com isso? Não é entupir de prédio, mas que a gente possa produzir mais adensamento construtivo, mais gente morando e, ao mesmo tempo, a gente ter mais oferta de espaços públicos de qualidade. Por quê? Porque é uma área que, historicamente, recebeu investimento de mobilidade, tem lá um sistema, tem o metrô, linha 2, você tem o trem, você tem 2 a mais de trem, então tem tantos bairros da Leopoldina. Você tem uma capacidade de oferecer uma qualidade de vida nova. E, ao mesmo tempo, a gente atacar um ponto importante, que é ter o Rio precisa perseguir, Laura, um superávit de produção residencial. Hoje, o Rio de Janeiro é das cidades brasileiras que menos produz unidades residenciais no Brasil. Agora, ao mesmo tempo, nós temos o 6º pior índice de adensamento habitacional excessivo, que são mais de 3 pessoas morando por cômodo. O que quer dizer isso? Quer dizer, isso a gente agora na pandemia vê isso muito, isso não é à toa, então, nos bairros populares, nas favelas, nas áreas informais, as pessoas moram. As pessoas moram mal, muito mal. Em ambientes insalubres e que causam doenças. Então, o modo de morar no Rio de Janeiro pode causar doença. A gente precisa, então, resgatar, concluindo, uma visão, Laura, um pouco mais integrada do planejamento. E combater um pouco essa visão muito de corrigir a cidade por projeto. Ou seja, a gente precisa, de fato, construir um arcabouço que é de planejamento, que ele é jurídico, legal, que ele é também econômico, mas especialmente que ele possa ser institucional, a ponto de que não apenas um governo, mas que a gente possa ter uma mudança em 20 anos. Porque o planejamento, Laura, é planejar tempo no final das coisas. Planejar não é planejar prédios, ou não são as coisas que a gente planeja o tempo. A mágica do planejamento urbano é fazer com que, com o tempo, progressivamente, incrementalmente, a cidade possa ir melhorando. E não o contrário, como está acontecendo. A cidade, com o tempo, ela vai piorando. Isso é antítese da experiência urbana. Eu estava... Bom, primeiro, antes, deixa eu fazer a pergunta. A Érica, que é uma parceira, uma advogada maravilhosa, ela diz assim: como fica a quantidade de andares de novos prédios próxima à área de proteção ambiental atualmente? Bom, Érica, se aprovar o tal do 174, acabou a área ambiental no Rio, não é isso? O outro já... Não, o outro da Pedra da Panela já fez uma loucura. 18 mas esse pavimentos. de 174 ainda é mais grave, né? Mais Pelo grave que eu entendi, porque pode construir onde quiser. Porque ele não tem mais área de proteção. Porque a espacialização dele é dispersa, são em vários lugares ao mesmo tempo. Meu Deus. Aqui, o Rafael Pazos, que é do ciclismo, até a gente vai fazer uma live sobre ciclismo, que é uma coisa muito legal. A grande parte da Avenida Brasil sequer tem calçadas. Deveria ter calçadas e ciclovias para toda a população que mora beirando a Brasil. É apenas um exemplo da falta de planejamento para a mobilidade urbana. Eu nunca tinha pensado nisso, mas ele tem razão, porque a Avenida Brasil é uma avenida que não tem calçada, né? Que na verdade é uma estrada. Não só ela, como a Avenida das Américas, o tratamento do desenho urbano é muito ruim nessas grandes avenidas, né? Esse é um grande problema na Avenida Brasil, que, de novo, a gente precisa ter uma lógica de um adensamento com qualidade, são vias que podem suportar isso, mas e quando eu digo adensamento, não quero dizer que a gente vai perder a qualidade da caminhada, da bicicleta, do espaço público, pelo contrário. É possível produzir novas construções e, ao mesmo tempo, ter uma melhora do espaço público. A Avenida Brasil, isso daria um pouco de trabalho, tudo dá trabalho, né, Laura? Tudo dá trabalho. Mas se a gente tivesse um cuidado, por exemplo, vou dar aqui um exemplo concreto a gente tem um trabalho paisagístico na Avenida Brasil, por exemplo, ela tem um desenho essencialmente rodoviarista, ou seja, ela é uma via só para carros. Seria possível atenuar até o impacto de barulho, até inclusive o impacto de poluição do ar,
se a gente tivesse ali um redesenho da Avenida Brasil com plantio de árvores e com uma mudança do perfil dela. Em vez dela ser uma via estritamente funcional, ela passar a ser, de fato, uma avenida de caráter urbano. Em vez dela ser um corredor de transporte, ela passar a ser uma via que qualifique todos os bairros onde ela cruza. A ideia de corredor, que é uma ideia muito antiga do planejamento e da engenharia de transportes, corredor viário. Qual é a ideia do corredor? Que onde você passa, não interessa o que você tem do lado. A gente tem que acabar com esse pensamento. A ideia de corredor é sempre bom para quem passa pelo corredor. Mas para quem vive no corredor, não é. É verdade. Por isso que, assim, quem vive na beira da Brasil sofre horrores, né? Com tudo. Exato. Horrores e com tudo. Bom, uma outra questão, o pessoal do Pontal continua aqui, a gente vai tentar ajudar, vai acompanhar, vai se comunicar para ver como é que a gente pode ajudar. Voltando um pouco a uma questão que é difícil de colocar, eu me lembro que em 93 eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Social. Fajardo, naquela época, não havia Secretaria de Habitação. Para você ter uma noção, a habitação era feita pela Secretaria de Assistência Social. Logo depois, quando entrou o Conde, a gente conversou, pediu, enfim, e se criou a Secretaria de Habitação. O primeiro secretário foi Sérgio Magalhães, que trabalhava comigo na Secretaria, me ajudou na Secretaria de Desenvolvimento Social na construção do projeto Favela Bairro, que tinha sido uma encomenda do César Maia, e a gente pegou um grupo de pessoas para sonhar alguma coisa que acabou virando Favela Bairro. E aí depois se criou a Secretaria de Habitação, mas também é uma secretaria muito jovem. E você não tem grandes programas habitacionais no Rio. Agora a Secretaria de Infraestrutura do Estado, lá a Secretaria, a Subiab, que é uma dessas, vamos dizer, das superintendências, das subsecretarias da Infraestrutura do Estado, está trabalhando. Você tinha o projeto Minha Casa Minha Vida, que hoje, eu acho que está muito perdido, por isso que eu estou menos preocupada. Eu acho que não tem nenhum grande empreendimento acontecendo, nem acho, o pessoal do Pontal, que isso vai acontecer nesse momento. Acho até assim, que o sistema de financiamento, inviável. O financiamento, até onde eu sei, está travado. Está travado, estão reestudando, um momento para a Caixa financiar nada, um momento de pandemia. Por outro lado, o próprio Ministério da Infraestrutura está estudando qual é o novo programa, não quer que seja mais Minha Casa Minha Vida, porque aí tem aquelas coisas, foi do governo A, do governo B, enfim. A política que, nesse caso do Minha Casa Minha Vida, acaba travando esses investimentos. Tanto que tem vários investimentos assinados, contratos assinados com a Caixa Econômica e o governo federal, de obras ainda de casas que se foram na enchente. Aí eu estou te falando de Friburgo, também estou falando, enfim, de Manguinhos, que sofre muito, estou falando da Mangueira, de grandes áreas onde onde existem projetos já assinados e que os recursos não existem. Então, por isso que eu não sei se esse projeto, esse Pontal do Recreio, se isso vai vingar, né? Eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso, mas de qualquer maneira eu me coloco à disposição, você faz a ponte para ajudar. Vou fazer e vamos tentar ajudar. Mas assim, independentemente disso, quer dizer, essa é uma cidade que talvez pelo seu desenho, arquitetônico, cheia de morros, absolutamente ocupada, né? Eu me lembro em 93, quando a gente fez a primeira vistoria, naquela época no Vidigal, o Vidigal não se juntava com a Rocinha de jeito nenhum. Hoje, se você fizer um voo de helicóptero, já é uma coisa só. E nessa época não era. Então, a gente sabe que esse adensamento foi acontecendo. Muita gente que realmente não tinha opção de moradia, mas também muita gente que invadiu. Tem 3, 4 casos. Isso eu falei a vida inteira, eu vou continuar falando. E aí a minha preocupação qual é a solução? Eu estava outro dia conversando com o Sérgio Bressman, e aí a gente estava falando qual é o futuro para por exemplo, aquela região de Guaratiba, das Guaratibas, das Pedras e das... Qual é o futuro? Vai ser construir shopping em todo lugar? Quer dizer, adensar tudo de uma maneira que se esquece do meio ambiente? Daqui a pouco a gente não respira mais, nem anda mais na cidade do Rio de Janeiro? Ou
Qual é a solução? Também ninguém aqui é maluco de imaginar que você vai tirar as pessoas de onde elas moram, né? Talvez a ideia ideal, o ideal não seja, e aí eu fui estudar um pouco desse projeto do Estado da Rocinha, pequenos agrupamentos, pequenos terrenos, que você pudesse fazer pequenos prédios, e aí você ia, aos poucos, realocando e melhorando a qualidade de vida daquelas pessoas, mas tudo muito pontual, em área por área. Claro que isso é um trabalho gigantesco, que tem que ter um planejamento enorme, mas será que isso também não é importante? Quer dizer, a Ilha do Governador, que era uma área, estou vendo aqui a Cris, aí me lembrei, que era uma área aberta, hoje você não tem mais nem onde andar. Né? E assim, como é que se organiza isso? As pessoas não moram na favela porque querem. Ninguém mora sem saneamento porque quer. Isso não existe. A pessoa mora porque ela não tem chance de morar em outro lugar, porque ela não tem outra opção. Então, qual é o caminho? Tem que ter um caminho, tem que ter... tudo na vida eu acho que tem caminhos. Eu acho que se você tem uma boa gestão, claro que ajuda, mas se você tem pessoas como você, que tem uma visão macro, especial, digamos, e muito qualificada, a gente tem que ouvir para a gente aprender e, quem sabe, de alguma maneira ajudar. Laura, isso é muito importante. Eu estou aqui como pesquisador visitante aqui em Harvard. Eu estou estudando políticas habitacionais e eu acho que é um tema, acho que é uma agenda urgente do país. Urgente. O ideal seria que o governo federal tivesse essa visão e fizesse uma certa orquestração de cidades, né? Ou seja, o governo federal ser um maestro de uma sinfonia urbana, ele coordenar diferentes iniciativas, né? E uso essa analogia da orquestra porque é isso, cada cidade tem um tamanho, cada cidade tem um tom, cada cidade tem um som, e você então faz com que isso produza uma harmonia. Acho que isso é importante para evitar o erro do Minha Casa Minha Vida, que em vez de você ser um maestro de uma orquestra, você simplesmente é um rolo compressor, ou seja, todo mundo tem que fazer a mesma coisa igual em todos os lugares. Isso deu muito errado e a gente gastou uma fortuna histórica nesse programa, 434 bilhões de reais. Tá? É o maior programa de construção de casas do planeta Terra. E ele foi criado com o objetivo de animar a economia. E, de fato... Animou. Animou. E anima. A economia animou. Mas o resto... Olha, eu cheguei a fazer um projeto de lei. Eu era deputada, senão depois você volta, desculpa, só para te cortar, porque senão eu perco. Eu cheguei a fazer um projeto de lei que nunca se aprovou, mas está lá para votar, dizendo o seguinte, o cidadão tem 10 anos para reclamar. Porque eu visitei, é um absurdo como fazem essas obras. Cai a pia, cai o teto, cai a janela. Enfim, não pode ser que uma casa que você tem 5 anos, 10 anos, caia tudo. É porque foi muito mal feito. Né? Então, assim, eu fiz um projeto de lei especificamente para Minha Casa Minha Vida, não acabaram de votar, deve estar lá na Câmara em algum lugar, mas obrigando a aumentar a garantia para 10 anos. E eu me lembro bem, assim, o que você está falando das experiências diferentes. Quando eu fui secretária da SMDS, que naquela época também era de habitação, a primeira coisa que a gente fez na secretaria, primeiríssima, foi acabar com as palafitas da Roquete Pinto na Maré. Porque aquilo era um vexame. Como é que o Rio de Janeiro, né, podia ter pessoas morando daquela maneira? Ainda tem muita coisa ruim por aí, mas aquilo era mais do que desumano, né? Era um negócio assim, entorpecedor. E aí a gente pegou e foi um negócio inédito. A gente conseguiu fazer, né? Agora eram as casinhas, eram maravilhosas, a gente fez. Agora está tudo destruído, né? O que a gente chama das casinhas. Ali bem na beira da avenida. E essas casinhas foi feito por não me lembro mais o nome da empresa, mas era uma empresa, na verdade era quase uma ONG. Então foi o menor preço, para você ter uma noção, o Tribunal de Contas de solicitação, que era o menor preço a ser praticado no Brasil. Na história nunca tinham visto uma casa tão barata. E chegamos a fazer a experiência da Maré, fiz aqui na Cidade de Deus, ali na entrada também, aquelas de tijolinho. Lembra dos tijolinhos? Sim, então, sim, claro. Então, esse foi um projeto que a gente começou, foi muito legal.
depois parou e o diretor dessa ONG, enfim, se foi, faleceu, está já em outra esfera. Mas ali a gente estava tentando mais ou menos isso, né? Eu era muito jovem, claro, nem tinha experiência nenhuma em habitação, tanto que a gente implorou para criar uma secretaria de habitação, mas a gente tinha a sabedoria de que não adiantava criar mais IAPTECs, IAPIs, IAPTECs, IAPIs, porque eles também não deram certo, né? Porque tinham que ser coisas localizadas, pequenas, muitas, mas que a gente pudesse atender o público a partir da sua história com daquele território. Eu acho que é mais ou menos isso, mas você que é especialista, desculpa, falei demais. Não, você está corretíssima, é isso mesmo, Laura. A gente no país a gente tem uma ideia de como deva ser feita a habitação social. Deixa eu colocar de outra maneira. A questão da habitação, a gente precisa entender que ela não é somente uma questão vinculada à capacidade de pagamento das famílias. Obviamente quem pode pagar acha um apartamento. Mora melhor. Mas as pessoas cada vez podem pagar menos. Mas o que a gente precisa entender é que, no caso da realidade brasileira, a capacidade de pagamento é baixa, a capacidade de poupança é baixa, ou seja, a capacidade de contrair uma dívida imobiliária, uma hipoteca, é baixa no Brasil. Então, ao mesmo tempo, por isso que o Brasil inventou soluções fantásticas como o FGTS, por exemplo, cujo mandato sempre foi infraestrutura urbana e habitação. Essa era a ideia. Essa era a ideia. Então, o que acontece? A gente tem os meios. O que acontece é que na hora que a gente vai botar a coisa para funcionar, vem sempre uma ideia, vem sempre alguém ali falar no ouvido, eu imagino. Vamos começar a construir. E isso a gente sabe, é uma pressão, é um lobby do setor da construção civil. Ao dizer isso, eu não estou dizendo que eles são... A gente precisa da construção civil. Mas existe um lobby. Porque emprega. Então, mas podia construir pequenininhos, vários pequenininhos. Não... Então, a gente repete sempre o mesmo tipo de erro, que é, no final das contas, alocar capital de recurso público, que é recurso de todos, para uma concentração numa capacidade de produção concentrada na mão de poucos. E a gente precisa entender que toda vez que o governo entra oferecendo recursos, quem é dono da terra, quem é dono de terreno, ele aumenta o valor dos seus terrenos. Do seu terreno, claro. Porque e aí quem ganha é sempre quem tem o dono do terreno. Então quem ganha? Vai acabar os donos dos terrenos ganham muito e as construtoras ganham muito. E a conta não fecha. E o pobre paga muito porque não tem como pagar, então para ele é muito, acaba sendo muito. E aí ele vai descobrir que ele tem que pegar transporte público, porque ele está 2 horas do trabalho. E aí ele vai descobrir que o saneamento não funciona. Aí ele vai descobrir que não tem praça, aí ele vai descobrir que não tem biblioteca, ele vai descobrir que não tem escola. Não tem escola, que não tem nada. Segundo grau, especialmente. E aí a juventude passa o tempo inteiro dela largada, porque tem nada para fazer, eu moro num lugar... Não tem nenhuma atividade esportiva, não tem nenhuma atividade de lazer, né? Não tem cinema, não tem teatro, não tem cultura. Então, ao mesmo tempo, os bairros da cidade, isso que eu queria trazer uma informação, quase todos os bairros do Rio de Janeiro têm uma cota de terreno de propriedade pública. Quase todos, muitos. De terrenos... Todos têm, nos grandes condomínios, então, obrigatoriamente. Eu tenho memória fotográfica para essas coisas, eu posso te fazer uma lista aqui rápida, mas a gente vou dar só uns exemplos emblemáticos, tá? Edifício à Noite, na Praça Mauá, que é uma propriedade da União, tá? Aqui no Rio ainda tem isso, uma parte da União, do Estado, do município, fica essa zona. Avenida Mendes-Sá, o antigo IML, está lá 3.900 metros quadrados. Nossa, dá para fazer um monte de habitação. Terrenos do INSS. Laura. Montes, milhares. A Barra, como é um desenvolvimento mais jovem da cidade, ela teve uma legislação onde o empreendimento precisou doar áreas públicas. Então, tem terrenos públicos municipais aos montes na Barra da Tijuca. Leblon tem aquele grande terreno do batalhão da PM, que está todo mundo doido por aquele terreno. Mas, além disso, a prefeitura recentemente vendeu um terreninho que era da Conlurb ali no Leblon para o empreendimento imobiliário. Então, veja, a gente transfere de novo para a iniciativa privada os nossos ativos mais preciosos. Agora, me diz onde a prefeitura agora vai conseguir comprar terreno para fazer habitação se ela
Vende os vendeu dela. tudo. E aí, quando ela vende o ativo, ela perde uma capacidade de negociação com o setor privado. Porque ela não pode nem fazer parcerias mais, porque ela não tem mais nada na mão. Você vai negociar como se eu não tenho nada para oferecer. Então é um erro, é um grande erro. A gente, então, está jogando fora todos esses potenciais públicos. Estão lembrando aqui um espaço enorme ali da Gama Filho, que também... A Gama Filho, até onde eu sei, é uma massa falida, é uma massa propriedade falida, privada. É um inventário, provavelmente. Agora, se a gente entrar em termos de imóveis com pendências jurídicas e massas falidas, a gente também tem muita quantidade. Então, aquilo que eu disse, a gente precisa entender que o Rio de Janeiro ele está empobrecendo e a gente organizar o sistema de planejamento urbano da cidade pode melhorar a economia, porque o Minha Casa Minha Vida provou isso. Se a gente perseguir um superávit de produção residencial, a gente vai gerar empregos, não tem a menor dúvida. Vai ser bom para as construtoras, mas a gente precisa, de fato, realizar uma ação. Isso, senão a gente vai ter o que a gente tem hoje, não sei quantos loteamentos sem esgoto, a gente precisa sem fazer água, uma sem ação regulatória, ou seja, o Estado tem que fazer o seu papel. Ele não precisa virar amigo do setor privado, não precisa sair na foto, mas ele tem que exercer o seu papel regulatório e o seu papel de defesa do interesse público. Ou seja, eu quero praça, quero espaço público, quero equipamento, quero infraestrutura. Esse é o papel do governo. Esse é o papel da prefeitura e esse é um papel que ele é inegociável. E a gente tem tido uma tradição no país de, mesmo em administrações progressistas, da gente entregar muita coisa. Né? Então é isso que dá para resolver tudo isso. Agora, a gente precisa entender que precisa ter um certo... ao mesmo tempo que eu acredito nessa parceria com o setor privado, Laura, eu te digo com muita franqueza que a gente tem que voltar um pouco cada um para o seu quadrado, sabe? A gente precisa um pouco do Estado assim, olha, eu vou fazer aqui algo, se você não quiser, tem outro que queira. Porque essas relações ficaram muito de baixa qualidade e o resultado não acontece. Outro dia saiu no jornal Valor... mais da metade das PPPs do Brasil deram errado. E não é para dar errado, né? Porque qualquer lugar do mundo e não era para dar errado. Não é para dar errado. Na verdade, a PPP é assim, todo mundo tem que ganhar. Portanto, o público também tem que ganhar. Né? O Estado está representando a res público, ou seja, o público, a população de uma maneira geral. Então, é para dar certo para o empresário, mas especialmente é para a população ser bem servida, né? Esse é o objetivo da PPP. Especialmente quando o poder público ele é a liderança do processo. É ele que tem o ativo imobiliário, é ele que vai subsidiar de muitas maneiras, ele que vai mas assim, esse não é o melhor momento, até porque a gente não tem uma grande gestão. Quer dizer, a prova disso é esse 174. Não, agora a gente não tem nada. Não, é destruir de vez a cidade do Rio de Janeiro, aí virar uma grande zona. Bom, a CEL está dizendo aqui, áreas próximas de Rio sofrem muito com as enchentes, exatamente por causa desse adensamento louco que é feito, né? É por falta de planejamento do governo? Eu acho que foi exatamente o que você falou até agora, é só por falta de planejamento, né? Não, aí é isso que eu estava comentando, que assim, a gente tem famílias que não conseguem, então, ter acesso a um mercado formal de moradia. De habitação. Isso deveria ser papel do Estado cuidar. Virou uma tradição de que a gente, então, passa a dizer as pessoas deram solução, resolvido está. E não está resolvido porque, no final, isso se volta contra a vida das próprias pessoas e são os mais pobres que pagam um preço mais caro, porque sempre. São eles que morrem nas enchentes, são eles que morrem nos desabamentos e são eles que morrem nas pandemias. Sempre, né? Sempre, porque é por isso que a gente fica tão preocupado. Quer dizer, o discurso de cuidar das pessoas vai por água abaixo quando você, na verdade, não está cuidando de nada. Você está destruindo uma cidade que depois não vai ter como cuidar das pessoas. Aqui, novos empreendimentos que venham se construir no Pontal Oceânico, a Érica deve ser moradora, como fica a questão do saneamento e da infraestrutura? É isso que a gente está dizendo. Quer dizer, não fica nem no Pontal, em tantas áreas da cidade. Eu acho que assim, as pessoas todas, eu não sei se vota amanhã em segunda discussão, não sei quando é que tem sessão da Câmara, mas eu acho que assim, todos nós temos que falar com todos os vereadores que a gente conheça, dizendo, olha só, gente, prestem atenção no que vocês estão votando. 174 não é uma consequência para amanhã, é uma consequência para a sua cidade, é muito sério, é muito grave.
né? Você pode, de repente, estar autorizando a construir. As pessoas reclamam do camelô, né, na rua, reclamam do trânsito, reclamam da falta de saneamento, mas aí libera geral, constrói onde quiser, você adensa de forma errada, sem nenhum planejamento, depois vai reclamar o quê? Laura, quem sabe governar, sabe lidar com essas situações de crise. Obviamente veio uma situação macroeconômica ruim no início da administração Crivella, que na verdade já estava antes até. A gente não pode esquecer disso, né? Que a Olimpíada foi entregue num ambiente muito economicamente muito prejudicial. A gente estava no meio de uma crise econômica grave já. Então eu queria trazer um ponto aqui para a nossa conversa, que é isso. A gente precisa, então, muitas pessoas precisam ir para a rua para ganhar a vida. Então esse trabalho é um trabalho digno, e eu te digo que do ponto de vista do urbanismo, da história das cidades, 8.000 anos de história das cidades, sempre houve e sempre haverá quem trabalha na rua e o vendedor de rua. Então isso não tem nenhum problema nisso. Agora, a gente precisa ter uma ação de um ordenamento com humanidade. Dá para fazer isso. Eu fiz isso no centro do Rio. A gente tem muita história, muitas boas práticas no Brasil. Qual é a única coisa que a gente não deve fazer? Fica ao Deus dará. Olha, pode ir para a rua ocupar e se vira. Pode tudo. A falta é o 174 é isso. Pode tudo. Isso... É igual aquele ônibus. Não lembra daquele ônibus do assalto que matou a moça? É exatamente 174 e a cidade que está sendo sequestrada. A cidade está lá dentro sendo sequestrada. E meu amor, a gente tem um fenômeno, Laura. Tá, e só rapidinho, que a população em situação de rua está crescendo cada vez mais. Ela dá ordem de mais de 15 mil pessoas no Rio de Janeiro. E olha, não tinham, quando eu trabalhava nessa área, não tinha uns 500 pessoas na rua. E a gente fazia todos os dias, a gente levava as pessoas para o abrigo. Agora, degringolou geral. Mas vamos lá, desculpa. Nada, você que manda, a live é sua. Não, meu amor, é sua. Vai lá. Era só isso que eu... É muito triste, é muito grave. A gente precisa olhar para isso também. Se cair e você quiser, aí você que manda, eu não sei como você quer fazer. Não, olha só, eu vou... Te dou 2 minutos, depois eu só fico te dou 1 minuto para você e 1 para mim. Vai lá. Para se despedir. Prazer falar contigo sempre. As melhores memórias dos nossos encontros na época da prefeitura. E eu acho que a cidade precisa de pessoas com a sua liderança, a sua capacidade e esse modo de fazer política também generosa, amorosa e com muita racionalidade. Eu acho que isso é muito importante. É um prazer aqui, agradeço muito o convite. Eu queria ficar... Aliás, todas as lives são assim, né? A gente começa, aí engrena, quando está ficando mais gostoso, acaba. Mas é que o treco aqui acaba e o povo também depois mata a gente, porque aí tem as outras, enfim, atrapalha a vida das pessoas, eu não gosto. E eu acho que assim, você deu uma aula, como sempre, foi muito bom ouvir você, eu acho que todo mundo aqui aprendeu, acho que todo mundo vai ligar para os seus vereadores, vai tentar fazer contato com as câmaras, para as pessoas pensarem muito nesse 174. Pessoal liga pro vereador, do Pontal Oceânico, a gente vai tentar ajudar, vamos ver como é que a gente faz. Agradecer a todo mundo que participou, desculpa, já falei 1000 vezes, mas eu não consigo enxergar direito. Então, eu não consigo falar o nome de todo mundo, mas muito obrigada, a gente só tem 40 segundos. Obrigada demais, Fajardo. Beijo no teu coração, aproveita a Harvard, chega cheio de informação em julho, para você pôr tudo em prática no ano que vem, se Deus quiser. Beijo no teu coração. Bom, Laura, beijo muito obrigado. Boa noite, gente. Obrigada aí pelo carinho. Muito obrigado. Obrigada a todo mundo que participou. Um beijo grande.